Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz seja sobre todos nós, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vamos ler dos versos 3 ao 9. Romanos 12, dos versos 3 ao 9. Todos acharam? Pode acompanhar pela sua própria Bíblia ou pelo telão que aqui está. Revista atualizada. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Irmãos, creio que toda luta ela começa no campo das ideias, né? A gente fala do mundo das ideias, mas a maioria das lutas, a gente sabe, começa aqui, na nossa cabeça. A gente sabe que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades. E esses principados e essas potestades militam o tempo todo, né? Para que nós tenhamos muitos conflitos, muitas dúvidas, para que nós tenhamos desânimos, proveniente de vários pensamentos, de várias concepções que nós vamos gerindo ou gestando no nosso coração. Irmãos, é uma luta constante. O coração do homem, a mente do homem, obrigado, Ticardo. É uma luta constante. Por quê, irmãos? A questão que nós vemos, seja aqui no Brasil, na cristandade brasileira, ou seja, em qualquer outro lugar, principalmente quando a gente olha para a igreja cristã na Europa, a gente sabe o que aconteceu para que aquela igreja se tornasse uma igreja morta. Hoje eu tenho um amigo que foi meu tutor, foi professor no seminário, o reverendo Carlos Del Pino, plantando igreja na Espanha. E ele sempre manda aqueles notícias por e-mail, falando da dificuldade de se plantar igreja na Espanha. E outros irmãos da dificuldade de se plantar igrejas em outros países da Europa. Por quê, irmãos? Justamente por causa dessa guerra, desse conflito que nós sofremos no mundo, no campo das ideias. Por causa do nosso coração obstinado, um coração individualista, um coração que muitas vezes buscamos aquilo que nos dá prazer. A gente tem e busca tudo o que nos dá prazer. E rejeitamos aquilo
que não nos dá prazer. E isso, irmãos, foi o caminho das igrejas na Europa. Interessante que eu fiz uma pequena pesquisa de igrejas na Europa, principalmente na Inglaterra, que os seus templos se tornaram bares, né, chamados lá de pubs, né? Tem uma igreja lá em Bristol, na Inglaterra, ela é do século XVIII. Foi uma igreja como um marco na Inglaterra, como um marco na cristandade naquele local, e hoje é um bar. É um local conhecido, né, como um bar temático, onde as pessoas vão ali para beber, para até mesmo vislumbrar com a arquitetura do local, mas perdeu completamente o propósito pelo qual foi feito aquele lugar. Outra igreja que a gente vê também lá em Londres, na Inglaterra, é a igreja de São Tiago, que se tornou um bar, né? Inclusive ela chama a Igreja Bar, o nome lá, Igreja Bar. O altar foi substituído por mesas e cadeiras, e o púlpito que antes era usado para pregar o evangelho, agora é apenas um ponto decorativo do bar. Outra igreja na Inglaterra que se tornou bar foi a igreja de São Pedro, lá em Manchester. Chama-se igreja, um negócio assim, um espaço onde se obrigava cultos e orações, agora bebidas e refeições. E a ironia é que continua com o nome de igreja, ainda permanece com o nome de igreja, mas o propósito também original foi completamente perdido. Irmãos, a gente, quando olha para o caminho da igreja na Europa, a gente volta os nossos olhares para a igreja no Brasil, a gente vê um pouco de muitas coisas. A gente vê, por parte de uma quantidade de crentes, a gente vê, no caso, o relativismo, o individualismo. Nós vemos que a igreja local já não tem tanta importância como deveria ter, o congregar não tem tanta importância como deveria ter, as pessoas já não importam mais com a igreja local como deveria importar, as pessoas não importam mais com o congregar como deveriam importar. Como a Bíblia nos ensina, que devemos valorizar o tanto a comunidade de uma igreja local, como congregar numa igreja local. Outra questão, vemos a descaracterização de muitas igrejas, onde igrejas não parecem bar, não vendem bebidas e não tem mesas para se ter refeições temáticas, mas foram totalmente descaracterizados. Igrejas totalmente que perderam a sua característica de igreja. E a gente precisa olhar para um texto como esse aqui de Paulo, que escreveu aos Romanos, para uma igreja composta de judeus e gentios. Pessoas que outrora se discriminavam entre si, pessoas que tinham suas rixas, tinham suas dificuldades por isso em conviver em unidade. E aqui Paulo usa para essa igreja que tinha essas dificuldades a metáfora de corpo. E era uma forma poderosa que Paulo usou para ensinar que precisamos estar unidos, apesar das indiferenças ou das diferenças, para mostrar a importância que cada um tem, sendo judeu ou gentio, no corpo de Cristo. Então, irmãos, Romanos 12 foi escrito para uma igreja que precisava ser renovada em sua mentalidade e na sua prática. Paulo, então, que ele exorta os crentes a não conformarem com o mundo. Lembra que o começo do capítulo é: não vos conformeis
A gente não leu, mas a prerrogativa, o contexto é: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos na renovação da vossa mente, vivendo em amor e serviço mútuo, irmãos. O caminho de renovação para a igreja, irmãos. O caminho de avivamento para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. É um caminho totalmente oposto que o mundo tem e quer te oferecer. O caminho de renovação espiritual para uma igreja local, de um avivamento para uma igreja local, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, é a que Paulo ensina de não nos conformar. De não nos conformar. De olhar para as coisas e falar assim: não concordo. Não aceito. Eu não posso apenas olhar para as coisas erradas e falar: não, está certo, tudo bem, tá indo. As coisas é assim mesmo. E a tendência é só piorar, porque nos últimos dias o amor vai esfriar e as coisas vão piorar, e a gente vai nos conformando com o mal, vai nos conformando com tudo isso que o mundo tem lançado diante de nós. E isso, irmãos, tem nos privado. Se você prestar bem atenção, olha que interessante no verso 2, né, que quando a gente conforma com o mundo, quando a gente pega de fato e fala: não, está tudo bem, é assim mesmo, isso é normal, a gente é privado de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus para a minha vida, e existe uma vontade de Deus para a sua vida. E essa vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja, para a igreja de Deus na face da terra, para a nossa casa, para a nossa família, essa vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Então, irmãos, como que nós vamos experimentar, viver essa vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita? Como que nós podemos abraçar de fato essa verdade e dizer de todo o nosso coração: eu estou vivendo a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Primeiro, irmãos, Paulo, através desse texto, logo depois que ele termina falando dessa boa, agradável vontade de Deus, nós somos chamados a vivermos como corpo de Cristo, usando os nossos dons, nossos talentos, as qualidades que Deus nos deu para edificar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É lógico que quando eu falo igreja, eu estou falando a igreja invisível, a grande igreja de Deus na face da terra, formado por todos os crentes de povos, tribos, línguas e nações, na qual as igrejas locais, as pequenas igrejas locais, porque eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo e pela fé, que nessa igreja local tem parte da grande igreja do Senhor Jesus Cristo, invisível, universal, que é a igreja militante. Temos aqui parte. E por ser essa parte, sempre falo uma micropartícula desta grande igreja, essa micropartícula aqui, ela vivendo como uma igreja comunitária, vivendo como uma comunidade, como uma igreja local, ela precisa exercer nessa localidade a função pelo qual ela foi chamada para exercer aonde Deus a instalou. Cada cristão, cada crente, cada servo do Senhor, cada discípulo, membro de uma igreja local, ele foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo em uma pequena parte, em uma pequena parcela, em uma igreja local, deixando Deus usar
se colocando à disposição para a obra e edificação da obra de Deus numa comunidade local, usando os seus dons e talentos e suas qualidades, para a edificação do corpo na igreja local. Então, irmãos, Paulo ele vai nos dar aqui, irmãos, 3 verdades que nos mostram claramente a importância da gente olhar para a igreja não conformando com o que o mundo quer colocar no nosso coração, não conformando com as filosofias e ideologias seculares em relação à vida de fé, à vida de comunidade. E a primeira verdade que Paulo nos ensina aqui, irmãos, está dos versos 3b até os 5. Preste bastante atenção. 3. Olha lá. Até os 5. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vai lá. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Interessante, irmãos, que Paulo estava falando para uma igreja misturada, uma igreja mista de judeus e gentios, onde um grupo de judeus se achavam mais importante do que os gentios, onde um grupo de judeus falava: olha, nós fomos descendentes de Abraão, nós somos aquele povo que foi escolhido e separado por Deus, então nós somos aqueles que somos melhores do que vocês que vieram depois, os gentios. E agora Paulo, ele fala: olha, não considere cada um, ou não pense de você, além daquilo que Deus concedeu a cada um. Porque para Deus, todo mundo faz parte do seu corpo. Para Deus, todo mundo é parte do corpo dele. E Paulo aqui, ele trabalha muito, muito bem a palavra fronel, que é a palavra que mais direciona para aquela vaidade, para aquele orgulho de se achar por ter um dom de fé melhor, ou se assim eu posso dizer, ou por ser uma pessoa que tem um pedigree espiritual ou religioso, ele se acha melhor, ou se põe numa posição melhor do que os outros, que talvez não sirva com os mesmos dons especiais e talentos considerados por essa pessoa. E Paulo, ele trabalha essa palavra de fronel de uma forma tão poderosa, irmãos, deixando claro que nós não podemos, de forma alguma, pensar além do que Deus estabeleceu para cada um de nós. Nem hiperfronel, pensar além, e nem hipofronel, pensar a quem. Ninguém pode dizer: eu não sou ninguém aqui na igreja, eu apenas vejo uma água ali, vou rapar, eu vejo um banheiro que está vazando, eu vou procurar, durante a semana resolver, eu vou ver, eu sou uma pessoa, não, aqui ninguém tem olhos para mim, isso é o tal do hipofronel. E assim, irmãos, o inimigo, ele vai trabalhar essa questão no seu coração de uma tal forma que vai te desanimar, de uma tal forma que você não vai mais se sentir bem no meio da comunidade. E do outro lado nós vemos o hipofronel, eu sou de fina estirpe, Deus fez vestes talares para mim, eu sou amado pelo meu Pai, e eu estou aqui para fiscalizar, o trabalho dos meus irmãos, se está indo bem ou não. Não foi isso que aconteceu com a igreja, de Jacó, quando os irmãos, ficaram com raiva do outro irmão, e maltrataram o irmão, jogaram o irmão no buraco,
e pensaram em matar, tirar a vida do irmão, e vendeu o irmão para a caravana de medianitas que o levou para o Egito. E quantas vezes, irmãos, nós estamos fazendo isso dentro da igreja com o irmão? Às vezes a gente olha a história de José, dos irmãos de José, e fala, meu Deus, mas que irmãos mal, que irmãos que... Gente, como é que faz um trem desse? E aí a gente está fazendo a mesma coisa, irmãos. A gente olha para o nosso irmãozinho, a gente talvez não tem a mesma atitude de bater, de jogar num buraco, e de vender e mentir para Deus, olha aqui, ele foi devorado por um animal. E a gente, irmãos, faz isso no coração, faz isso dentro de nós, quando a gente olha para alguém que está dando o seu melhor, com amor, com carinho, em vez de incentivar, em vez de abraçar o irmão, dizer que está orando por ele, a gente usa uma palavra de crítica, pega numa situação mínima, para jogar o irmão dentro de um buraco. Dentro de um buraco. E aí a gente ainda tem coragem de orar para Deus e falar, Deus, o teu filho foi devorado pelo inimigo. Os animais ferozes devoraram, e não sabe que a gente fez isso, irmãos, dentro da comunidade da fé. E Paulo trabalha muito bem essa problemática dentro da igreja de Roma, aos romanos aqui, irmãos. Ele trabalha justamente isso, porque era o que os judeus estavam fazendo com os gentios. Olha, nós somos a classe boa da igreja, nós somos, vocês é a ralé, ou nós temos os melhores dons, vocês não. E Paulo agora, ele exorta os crentes a terem uma visão realista de si mesmos. E muitas vezes o que falta é olhar para mim, é olhar para dentro de si e ter uma visão realista de si mesmo. Qual é a visão que você tem de si sobre ser crente? Qual é a visão que você tem sobre si de ser servo do Senhor? Qual é a visão que você tem sobre si de ser membro de uma igreja? Que tipo de membro você tem sido? Que tipo de cristão você tem sido? Que tipo de crente você tem sido? E Paulo agora fala sobre isso, irmãos. Ele pega e dá um tapa no orgulho daqueles irmãos que se achavam melhor do que outros. Mas também chama aqueles a olhar para si e falar, olha, vocês são iguais, porque fazem parte de um corpo de Cristo, e todos são um em Cristo Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém. Agora olha para você. Olha para dentro de você. Fazer essa autoavaliação, irmãos. Talvez para alguns a autoavaliação de quem nós somos no corpo, ou de que tipo de crente, de cristão nós estamos sendo, pode ser uma avaliação muito dura, quando a gente é sincero nessa autoavaliação, porque a gente olha para a gente e fala, meu Deus, que tipo de crente mequetrefe eu sou, e depois dessa autoavaliação, de saber o quanto nós precisamos mudar e melhorar, será que nós mudamos, queremos mudar, irmão? Será que nós estamos dispostos a falar, Senhor, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu quero me colocar na posição que o Senhor quer de mim, porque eu quero de fato experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Porque a medida que eu quero medir aos outros é a minha própria medida. E qual que é a medida que eu tenho que medir a mim? Quando eu faço uma autoavaliação, é a minha própria medida? Porque eu sou muito misericordioso comigo. Eu sou mal com o outro, quando eu vou medir o outro, com a minha própria régua. Mas quando eu vou olhar no espelho, eu vou me medir? Não, eu sou bom, eu sou perfeito, eu faço as coisas assim. E a gente usa sempre, mas qual que é a régua de medir? Olha lá, segundo a proporção, quando você vai fazer a avaliação, a sua avaliação de si mesmo, é segundo a proporção, a medida da fé
que se refere à capacidade que Deus dá a cada um de cumprir o seu papel no corpo de Cristo. A capacidade de cada um cumprir o seu papel no corpo de Cristo. Você tem usado a medida da fé? Você tem cumprido o seu papel no corpo de Cristo? Então, irmãos, não devemos nos comparar com os outros, mas usar os nossos dons de acordo com a fé que Deus concedeu. Dons e talentos que não podem ser enterrados. Dons e talentos que não podem ser supervalorizados. Mas dons e talentos que precisam ser usados na proporção daquilo que Deus entregou a cada um. E isso, irmãos, cada um de nós, cada cristão, cada crente vai prestar contas diante de Deus. Pelo uso excessivo em benefício próprio dos dons e talentos que deu, ou pela falta de uso dos dons e talentos que Deus deu para edificação e crescimento do corpo de Cristo numa igreja local. Porque a igreja local pode ser um CNPJ. Igreja local pode ser 4 paredes. Igreja local pode ser apenas uma instituição religiosa denominacional dentro de uma denominação maior. Mas igreja local, ela é a microcélula do grande corpo de Cristo. E se a gente não conseguir viver o corpo de Cristo dentro de uma pequena igreja local, nós estamos desonrando o chamado que Deus tem para cada um de fazer parte da sua família. Somos famílias de Deus vivendo numa igreja local. E eu louvo a Deus, irmãos, que nós temos a oportunidade na Quarta Igreja, por ser uma igreja pequena, né, de 107 membros, de viver uma igreja local, uma grande família, que é muito mais difícil de uma igreja de 1.000 membros, de 2.000 membros, de 600, até de 400 membros, de viver uma grande família de Deus nessa igreja. E a gente tem, cada um de nós aqui, temos a oportunidade dada por Deus, de fazer uma igreja diferente, que viva o propósito pelo qual Deus chamou a cada um de nós. Então, irmãos, primeira questão, nós precisamos reconhecer que a nossa fé é comunitária. A sua fé não pode ser individual. A minha fé é a minha fé. Né? Cada um vai prestar conta da sua fé diante de Deus. Não, a sua fé, ela é comunitária. Deus te chamou para fazer parte do corpo de Cristo, de uma comunidade, de uma família. Deus não te chamou para você viver um cristianismo solo. Deus não te chamou. Ninguém é autossuficiente. Todos precisamos uns dos outros. A igreja deve ser um lugar onde a unidade dita toda a regra, toda a ação, mesmo tendo diversidade. Mas é a igreja que deve celebrar esta unidade, que é praticada na diversidade. Celebrar, irmãos. Interessante que Paulo, ele fala a mesma coisa lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 27. 1 Coríntios, capítulo 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Nós somos corpo de Cristo, irmãos. E a pergunta que eu faço, como membro do corpo de Cristo, você tem causado dor ao corpo de Cristo? Você tem causado alguma anomalia no corpo de Cristo? Ou você tem provocado saúde, vigor no corpo de Cristo? Somos membros do corpo de Cristo. Que membro você tem sido? Um membro saudável, que tem contribuído para o corpo de Cristo ser saudável? Dietrich Bonhoeffer, em seu livro chamado Vida em Comunhão, ele diz sobre
a questão de unidade, ele fala o seguinte: a unidade da igreja não é uma opção. Não é opção para nós, irmãos, unidade. Não é. Para mim nem para você. Não é uma opção. É uma necessidade e uma obrigação. Somos chamados a viver em comunhão, refletindo o amor de Cristo ao mundo. A gente só vai refletir o amor de Cristo no mundo a partir do momento que nós vivermos a unidade no corpo de Cristo numa igreja local. E essa igreja vai dar toda a honra e toda a glória a Deus por meio desta comunhão. Mas a segunda verdade que Paulo nos traz aqui, nós encontramos ela no verso 6, do capítulo 12, verso 6. 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a profissão da fé. Aí vai, falando, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, o que ensina, esmere-se ao fazê-lo, vai. O que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Olha que interessante, irmãos. Paulo ele fala da boa, agradável vontade de Deus, chama a igreja de Roma a ser uma igreja atuante na sua localidade, como membro de um corpo de Cristo, que lutam pela comunidade, pela unidade e pela comunhão. Agora ele explica como que você vai fazer com que esse corpo de Cristo, essa comunhão, seja uma comunhão, uma unidade sadia. Ele coloca aqui os dons e fala como deve ser exercido esses dons. Irmãos, todo crente tem dom. Todo aquele que foi chamado por Deus, todo aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, foi batizado com o Espírito Santo, tem dom. Não existe, biblicamente, irmãos, não existe crente sem dom. Não existe. Não existe. Todo crente, salvo, verdadeiro, tem dom. Pode ser um dom diferente, mas serve ao mesmo propósito. Ao mesmo propósito. Então, irmãos, quando a gente olha para essa grande problemática da igreja, onde igreja não é mais o corpo de Cristo, não é mais família de Deus, onde igreja não é mais um local onde se manifesta dons e talentos em prol do crescimento do corpo de Cristo numa localidade como o bairro Jundiaí, porque a igreja ela foi chamada para ser o quê, irmãos? A igreja foi chamada para evangelizar, discipular, trazer pessoas para comungar e no corpo de Cristo, para que ela venha também evangelizar e discipular, para que a igreja venha crescer na face da terra e Deus seja, para que Deus venha a ser glorificado, irmãos. E a gente percebe que muitas igrejas, denominações têm perdido o foco. A igreja tem perdido o propósito totalmente, porque as pessoas, em vez de vir para a igreja para exercitar, efetuar, usar os seus dons e talentos em prol do corpo de Cristo, elas têm vindo para enterrar seus dons e talentos para assistir culto. Infelizmente isso tem acontecido em muitas igrejas. Muitas igrejas têm sido mais casa de show do que casa de oração. Muitas igrejas têm sido mais casa de show do que casa de oração. Casa de Deus, família de Deus. Então, irmãos, os dons são algo que Deus nos deu. Deus deu a você. E Deus ele deu para você os dons e talentos para você usar no corpo de Cristo numa igreja local por graça. Você nunca pode dizer assim, eu mereci o meu dom. Não, Deus te deu de graça. Assim como a salvação foi gratuita, Deus te deu esse dom por sua graça. E isso significa, irmãos, que ninguém pode orgulhar dos seus dons, pois são presentes e merecidos. Deus te deu
quando você reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus te deu o dom. Eu não sei qual é o seu dom. Talvez um e outro aqui não sabe. Mas no exercício da vida em comunidade, esse dom vai se desdobrar, se mostrar, se revelar. E você precisa colocar esse dom que Deus te deu. Porque é graça de Deus, é fonte de Deus na sua vida, para que você seja apto e apta naquilo que Ele te chamou para ser, dentro de uma comunidade local. Irmãos, aqui nós vemos diferentes dons. Ali fala do dom de profecia, que é a capacidade de transmitir a mensagem, de pregar a palavra de Deus. O dom de profecia que é pregar a palavra. Tem gente, não é só o pastor que tem dom não, de pregar a palavra, né? O dom de pregar, de falar do amor de Deus, de falar de Jesus, ele é dado para muitos crentes. É abrir a boca, é falar do amor de Deus, é falar do amor de Jesus. Tem o dom de servir, irmãos. Eu creio que a maioria dos cristãos tem esse dom de servir. Refere-se à disposição e à habilidade de ajudar, de se colocar à disposição, de ajudar numa questão, de ajudar em outra, dentro da igreja. Às vezes a gente tem a disposição de olhar, ver as coisas que precisam ser feitas, criticar ou cobrar de alguém, mas a gente olhar e ver e saber que a gente tem um dom. Não, eu vou e vou fazer. Porque Deus me deu a visão, Deus me deu a unção. E eu vou fazer. Esse é o dom de serviço, irmãos. A disposição e habilidade de ajudar, servir e cuidar do próximo de maneira prática e amorosa. Sem esperar nada em troca. Muitos irmãos aqui têm exercido esses dons. Têm tido essa empatia. Que maravilha, irmãos. Você ter essa empatia de servir um ao outro numa igreja local, para benefício de todos, que bênção, né? Como as irmãs da cozinha, como os irmãos dos departamentos, né? Você poder falar assim, eu vou vir a semana passar um óleo nessas janelas aqui, para o benefício do corpo, do culto, né? Eu vou vir essa semana aqui, gente, que maravilha, poder servir. Fala do dom de ensinar, que é a capacidade de transmitir conhecimento e as verdades espirituais. E é diferente do dom de profecia, irmão, de pregar. É de você falar assim, eu tenho o dom de ensinar, eu sei lecionar, eu tenho didática, eu aprendi. Eu quero usar esse dom, esse talento de ensinar para alguém, para uma turma qualquer da igreja, seja de mulheres, jovens, adolescentes, seja jovens casais, seja idosos, mas eu quero usar o meu dom, minha didática, o meu dom para beneficiar o corpo de Cristo nessa igreja local. Seja o dom, de dar ânimo. Significa encorajar, motivar, consolar os outros em momentos de dificuldade, trazendo esperança, conforto através das palavras encorajadoras, e a gente vê isso na Bíblia através de muitas pessoas. Lembra quando seguravam a mão de Moisés, porque ele não aguentava mais os braços, o peso do braço, e quando o braço de Moisés caía, o inimigo vencia, mas quando o braço de Moisés era levantado e sustentado, Deus dava vitória ao povo. Quantos crentes não precisam ter seus braços sustentados, irmãos? Quantos crentes não precisam? E se Deus te deu o dom de dar ânimo, de sustentar, de ajudar o outro, você precisa exercer quando você vê alguém desmotivado, desanimado. Porque é dom. Se Deus deu o dom, Deus vai te usar para animar, motivar aquela pessoa, sustentar os braços caídos daquela pessoa. O dom de contribuir. Interessante. Contribuir é a obrigação de todo cristão, mas tem aqueles que têm o dom de contribuir, e aquele que tem o dom de contribuir, ele contribui com liberalidade, ele doa com alegria, ele doa com generosidade, ele doa sem dar dor no coração, ele doa de uma forma tão gostosa, que isso traz para ele
satisfação em Cristo, satisfação no meio do povo de Deus. Irmãos, a gente percebe isso claramente na vida de pessoas, e quantas essas pessoas são abençoadas por Deus por isso. Quantas pessoas. Eu poderia citar aqui muitos irmãos nesse processo aí de limpeza da igreja, de pessoas que tiraram do próprio bolso um sabão em pó, um desinfetante. E quando eu fui falar assim, irmão, me dá seu Pix para a igreja te ressarcir, me dá seu Pix para o tesoureiro te ressarcir. Não, o que é isso, pastor? Não, e assim, praticamente a pessoa se sente ofendida quando se faz isso. Irmãos que, não pastor, eu vou ajudar na peta, eu vou doar as polpas, eu vou organizar, e aí a gente organiza, e aí, irmão, basta seu Pix para a igreja te pagar, não, pode deixar que isso é minha oferta para a igreja, pastor. E você vê a alegria, a satisfação no coração da pessoa, de poder investir no reino de Deus, na igreja local, para a qualidade do culto, da mesa de som, do louvor, de irmãos que vêm para ajudar aqui a comunidade local e faz isso, com maior alegria, com liberalidade, usando o seu combustível, usando seus recursos para estar aqui abençoando a nós, irmãos. O dom de liderança é a habilidade de guiar, de pegar pela mão, de orientar, de influenciar. Toda igreja, irmãos, toda comunidade tem gente que tem um dom de liderança. E esse vai guiar, vai orientar, vai influenciar, vai promover unidade, crescimento e organização na comunidade, irmãos. Precisamos desenvolver os dons que Deus tem. E por último, o dom de misericórdia. Significa ter compaixão, cuidar, demonstrar bondade para com aqueles que estão sofrendo. Todo crente é chamado para usar de misericórdia, irmãos, todo crente. Temos que usar de misericórdia. Mas tem aqueles que têm um dom de amar. Estranho ouvir isso, né? Tem um dom de cuidar do outro, de ter misericórdia do outro. Isso é muito importante na vitalidade da igreja local, irmãos. Um irmão que vê o sofrimento do outro e chega ali, abraça, faz algum agrado, um mimozinho, Essa semana a gente ganhou um bolo de bolo, que delícia, Que alegria, foi um mimo, um carinho da irmã, que deu ali, a gente devorou no caminho da igreja para casa, Isso é bênção de Deus, irmãos. Cuidado, irmão, ter misericórdia, usar de misericórdia com o irmão. E isso está lá em 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10. Olha lá, 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que Deus tem te dado é para você dispensar ao outro, levar ao outro, não para reter em você em benefício próprio. Porque se você reter em benefício próprio, você prejudica o corpo no qual você faz parte. Eu gosto sempre de citar John Piper, ele comenta no seu livro Despertando para a Glória de Deus: os dons espirituais são dados não para nossa exaltação, mas para a edificação do corpo de Cristo. Eles são ferramentas de serviço, não troféus do orgulho. E por último, para terminar esse sermão, irmãos, a última verdade é sobre a prática desses dons, por meio do amor. Deus quer que você exercita tudo isso que você falou, que eu falei aqui, tudo por meio do amor, não por obrigação, de quem como alguém que anda gemendo. Não, Deus quer que você anda com alegria e faça por amor, não por sofrimento. E ele diz lá no verso 9 o quê? Verso 9: o amor seja sem detestai o mal, apegando-vos ao bem.
Em um mundo, irmão, marcado pelo egoísmo, falta de amor, pela indiferença, o verdadeiro amor é raro. E muitos buscam relacionamentos superficiais, até mesmo com Deus. Ninguém quer aprofundar relacionamento com Deus nem com a comunidade. Eu já falei aqui de amigos que não gostam de igrejas que vivam como comunidade. Eles gostam de ir para uma igreja onde ele chega, senta no banco, faz o seu papel que tem que fazer e vai embora, ninguém viu, eles gostam assim. Eles não querem igreja que viva como comunidade. E cada vez mais está surgindo pessoas indiferentes a esse amor. Pessoas que querem entrar e sair de uma igreja sem ser notado. Que chega atrasado para não ser notado e sai mais cedo para não ser notado. Para não ter compromisso com a igreja. Isso não é amor, irmãos. Isso pode até ser amor, mas amor próprio. Amor ao seu próprio ego. A sua própria vaidade, mas não é amor a Deus, porque o amor a Deus é um amor sacrificial, e Paulo exorta aqui, irmãos, nós, a odiar o mal e fazer o que é certo, a lutar contra as nossas vaidades, que é maldosa contra o corpo de Cristo, maldosa contra a ação de Deus no corpo de Cristo. E em resumo, irmãos, esse versículo nos ensina a viver uma vida de amor autêntico. De amor autêntico. Repudiando o mal, praticando o bem de forma sincera e comprometida, irmãos. O amor deve ser a base de tudo que nós viemos fazer. De todos os dons e talentos. O amor deve ser a base do dom de profetizar, do dom de liderança, de praticar, de contribuir. O amor deve ser a base e a premissa de tudo, irmãos. E se você não tem amor, ou se você perdeu o teu amor, aí é aquela ação que nós estudamos na semana de oração, falamos aqui, que Jesus falou, que Deus mandou o recado para a igreja de Éfeso. Arrependa-te, lembra de onde caíste e volte às práticas das primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Arrependa-te, lembra e volte. Não pode continuar da maneira que está, irmãos. Porque o corpo de Cristo, numa igreja local, ela é prejudicada se você achar que está certo e que deve continuar da forma que você está vivendo. Não pode. Arrependa-te, lembra onde caíste e volte às práticas das primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Lá em Colossenses 3,14, para terminar, está assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Perdemos o ano passado um pastor muito conhecido, Tim Keller. Ele, num sermão dele, chamado Deus Pródigo, ele fez a citação seguinte: o amor não é um sentimento, mas uma unção. É uma disposição de servir, mesmo quando não é conveniente ou reconhecido. O amor não é um sentimento, mas é uma unção. É o próprio Deus em nós, é a disposição de servir, mesmo quando não somos reconhecidos ou somos inconvenientes. Quero te convidar a fechar os olhos. Vamos orar. Pai querido, Deus, sabemos, ó Pai, que a igreja foi chamada para ser um contraponto ao egoísmo humano, ao individualismo humano, ó Deus. Porque quando vivemos como um só corpo, Pai, usando os nossos dons em amor, testemunhamos o poder transformador do Evangelho em nossas vidas e na comunidade, Pai. Ó Pai querido Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos ser um exemplo perfeito em Cristo Jesus dessa unidade. Em meio à diversidade de dons e talentos que pode existir na igreja, Pai. Nos move, nos abre o coração, nos desperta, Pai, para exercitar nossos dons e talentos na igreja, Deus, em prol do corpo do Senhor aqui, nessa igreja local. Ó Senhor Deus,
que nós venhamos identificar, Deus, os dons que estão enterrados por nós e que precisamos exercer em prol da Tua glória numa igreja local. Obrigado, Deus, por fazer parte desse momento em que a Tua palavra foi falada aqui, falou aos nossos corações, e agradecemos também, Deus, por sermos parte do Teu corpo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em unidade. Ajuda, Deus, a viver nessa unidade, mesmo em meio à diversidade de uma igreja onde tem muitos dons e talentos diferentes. Nos ensina a amar como Jesus amou, Deus, servindo uns aos outros com dedicação e alegria. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu amor e da graça. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.